Oi, oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje o vídeo é demonstrando para vocês um pouquinho do que foi vestir essa peça, que tem aproximadamente 22 centímetros de altura. Comecei então aí fazer essa primeira parte, né, do sapato. Então eu fiz a língua, colei com água, né, umedeci aí essa parte do pezinho e encaixei aí numa altura bacana, né, pra realmente trazer a ideia de um tênis, tá? Então, antes de mais nada, é sempre sovar bem a massa, né? Fazer uma bolinha, depois um rolinho, esticar, deixar aí numa espessura nem tão fina e nem tão grossa pra exatamente deixar mais harmônico, sabe? Essa parte. Então, depois que eu fiz essa língua aí do suposto sapato, né, do suposto tênis, eu fui fazer a lateral. E a mesma coisa, sova bem a massa, faz uma bolinha, um rolinho, e aí estica. Eu estiquei primeiro com a mão, depois eu vim com um pincel, né, o cabo do pincel, para deixar essa parte mais fina. Então, eu ajustei e fui alisando, tirando o excesso, né, e deixando um acabamento satisfatório para realmente ficar um sapato, né, um tênis digno de uma artesã que tá aí há 5 anos fazendo biscuit, né? Então, reforcei as marcações, alisei, fiz os furinhos para depois pôr o cadarço. Cadarço não tem mistério, é uma minhoquinha, né? Também fiz aí o solado do sapato, então fiz o suficiente, dei uma esticadinha suficiente, né? Só para realmente pôr ali na parte de baixo e fazer esse acabamento, tá? Depois, né, como eu acabei unindo essa parte de baixo com a de cima, eu peguei a estaca faquinha e fiz a marcação para deixar um detalhe e ficar mais bonitinho e realmente lembrar que é o solado ali do sapatinho. Fiz os furinhos, conforme vocês estão vendo no vídeo. O vídeo não tá bem gravadinho, mas com o que eu consegui gravar, eu acho que vocês vão conseguir reproduzir, né, aí na casa de vocês, tá? Lembrando da infância, uma minhoquinha. E aí eu fui unindo, né, umedeci com água ali a base do sapato e fui ligando de uma ponta a outra até formar um cadarço e ficar bem bonitinho. Para fazer os bracinhos, eu usei de 7 a 9 graminhas de massa, tá? Então, sovei bem essa massa, fiz uma bolinha, um rolinho, um lado mais fino, um lado mais grosso. Então, o lado mais fino vai ser a parte da mãozinha, o lado mais grosso vai ser a parte do ombro. E isso você vai testando na tua peça e, se precisar, você tira o excesso, tá? Então, fiz a marcação ali para depois fazer o cotovelo, tirei o dedão, bem do jeitinho que vocês estão vendo aí no vídeo e de outros vídeos que já tem aqui no canal também, mostrando melhor essa parte de fazer o bracinho. Pra calça, né, eu tô usando aí uma calça jeans, então eu tinha massa branca, tingi de azul, escureci bem e sovei bem essa massa, fiz uma bolinha, um rolinho, estiquei, nem tão fina, nem tão grossa. E depois, com o cabo do pincel, cotonete, com os dedos, com a esteca faquinha, eu fui ajeitando, encaixando e fazendo marcações nessa calça para deixar essa calça com movimento e mais bonita também no quesito visual, tá? Eu não quis fazer essa calça tão em cima do tênis porque eu queria realmente mostrar, deixar esse tênis aparente, tá? Então, fiz aí umas marcações, fiz um bolsinho, né, 2 bolsinhos, um para cada lado. E ficou bem bonita, gente, eu gostei bastante. Vocês vão ver o resultado lá no final do vídeo. Já curte e assista até o final. Para fazer, então, a blusa, né, eu sou a pessoa que usa muito jeans e muita blusa preta, né, então não podia ser diferente nessa peça. Então, eu peguei uma quantidade qualquer de massa na cor preto, sovei bem, fiz uma bolinha, um rolinho, estiquei, nem tão fina nem tão grossa. Peguei aí o cortador redondo para fazer essa parte da gola e ficar mais bonitinho, né? E aí, fui ajeitando na própria peça, né? E alisando e tirando o excesso, ajustando realmente e depois fazendo, né,
algumas marcações para deixar essa blusa também com movimento. Depois de um tempo, eu achei que eu fiquei muito ombruda. Então, com o estilete, eu tirei ali as laterais, né? E aí, eu só peguei uma massa, gente, e coloquei ali onde aparecia esse tom de pele para fazer um acabamento. E na hora de eu pôr os bracinhos, né, e fazer a manga dessa blusa, não ter problema, e eu não ter de me preocupar se vai ou não aparecer o tom de pele. Também fiz aí um detalhe, né, na gola e também na barra da blusa, exatamente para trazer mais movimento, né, e não ficar uma coisa tão reta tão artificial, sabe? E realmente trazer, eu amo muito quando eu vejo esses detalhes de movimento de roupa nas peças, eu fico muito impressionada, né? Tem gente que é muito talentosa e, enfim, investe muito nesses detalhes. Os bracinhos, eles já estavam mais ressecados, então eu fui fazer a parte da manga da blusa. Então, massa na cor preto, né? Sovei bem, fiz uma bolinha, um rolinho, estiquei e fui colocando no braço para ver essa questão de como posicionar o bracinho, tá? Então, tiro o excesso, dou uma alisada e encaixo esse bracinho ali no restante do corpinho. Para fazer essa colagem, eu vou utilizar da cola branca, então eu passo um pouquinho e faço uma gambiarra só para segurar bem esse braço enquanto a cola vai, né, agindo e secando aí na peça. Bom, chegou a hora de fazer o cabelo e como eu sempre falo aqui em todos os vídeos do canal, para fazer cabelo não tem uma receita, não tem um passo a passo, sabe, que você vai conseguir reproduzir igual. É muito intuitivo essa parte do cabelo, você vai colocando os fios conforme você vai posicionando, né? E você pode fazer a base do cabelo na cor ali que você vai utilizar, ou você pode pôr essas mechas direto, né, na cabeça sem fazer uma base. Eu utilizei o cabo do pincel para fazer essas marcações e não deixar elas tão finas. E, enfim, fui posicionando e colei, né, esses fios com água. Utilizei muito do cotonete para fazer esse acabamento, essa união de uma mecha e outra. Fiz alguns fiozinhos aleatórios e vocês vão ver tanto essa peça, né, que vocês estão acompanhando, que tem vídeo do corpinho aqui no canal, quanto de uma segunda peça que eu fiz com essa receita, esse passo a passo, né? Receita não, que a receita é amigurumi, com esse passo a passo dessa aula do corpinho. Então, vou mostrar aí pra vocês como ficou as duas peças. Bom, gente, finalizando o nosso vídeo, mostrando aqui pra vocês como ficou a nossa peça. Ela não fica em pé sozinha, tá? E acabou que ficou muito pesado, então ela não fica, mas é só colocar numa base, né? E vou fazer isso quando eu comprar a cola instantânea pra colar. No mais, ela ficou assim, eu achei que ela ficou super linda, gostei bastante. Achei que o cabelo condiz bastante com o meu cabelo. Enfim, amei, amei, amei. Ela ficou assim, ficou com aproximadamente 22 centímetros. E essa outra aqui que eu fiz, um pouco mais engraçadinha, né? Mais infantil, vamos dizer assim, apesar de ser com o mesmo olhinho, né? Resinado. O narizinho ser bem parecidinho, mas a questão da boquinha deixou ela mais engraçada, né? E ela ficou assim. Ela também não fica em pé sozinha, porque a cabeça é bem pesado, né? Só tem massa. Se tivesse sido feita com bolinha de isopor, ela não ficaria tão pesada, então, ou seja, ela conseguiria se manter assim, sentadinha, sem precisar de apoio. Eu fiz um pouquinho, né, de enxerto aqui também, mas ela precisaria desse volume aqui, tá? Pra ela permanecer
em pezinha. Mas aí vai ficar muito desproporcional a parte aqui, né, do bumbum. Mas também gostei, basta colocar numa base, né? E tá ótimo. Também gostei bastante. E achei que as duas ficaram muito bonitas. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te foi útil, te fez companhia de alguma forma, te inspirou de alguma forma, já curte, deixa teu carinho aqui no comentário e assista os demais vídeos aqui desse canal. Até a próxima. Tchau!